Olá pessoal, boa noite. Hoje mais uma vez vamos começar a nossa live com o tema hoje trabalho infantil. Hoje vamos falar sobre trabalho infantil. Quero agradecer a todos que já estão entrando, participando da live. Samara, Eliaber, boa noite. Binho, Felipe da For Girl For Boys, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre trabalho infantil. Teremos como convidada, né? Tânia Donelas, ela que vai falar com a gente sobre trabalho infantil. E já vou convidar ela aqui para entrar. Deixa eu só colocar o tema aqui, fixar o tema. Professora Fabiana, boa noite. Grande exemplo de diretora. Meu primo Eduardo. Deixa eu só colocar o nome aqui. Fixar o tema. Deixa eu chamar ela aqui agora. E primo, Dudu, que é personal, professor de educação física, Daiane, trabalha também na educação. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Que bom te receber aqui. Seja Prazer. bem-vinda. A gente já está vendo aqui que está entrando muita gente. Tem um pessoal da Bahia que está participando. Um amigo meu, Eliabe, que ele está concluindo já o doutorado dele na área agrícola, mas é um grande professor Legal. também. Tem professores de educação física, tem cuidadores que trabalham na educação, tem muita gente entrando aí, muito aluno. E hoje a gente vai falar, né, sobre o trabalho infantil, que é um tema bem polêmico para alguns, né, para mim muito bem esclarecido. Eu sei muito bem do que se trata, mas tem muita gente que ainda naturaliza, né, esse tema, trabalho infantil, briga, discute e quer que ainda continue, né? Crianças trabalhando, eles veem como educação, a gente vê como sofrimento, como um dos piores tipos de violência, mas a gente sabe que muita gente naturaliza, né? Professora Wanda, seja Sim. bem-vinda, trabalha comigo na CEMED, também está aqui participando, professora da Faculdade UNIT também. Então, gente, eu deixo os abraços para o final, porque está muita gente entrando, e queremos aproveitar e agradecer a todos que estão participando com a gente. Como muitos sabem, eu sou assistente social, trabalho na Secretaria Municipal de Educação, na COPED, que é a Coordenação de Políticas Educacionais para a Diversidade. Quero mandar já um abraço para a minha coordenadora Maíra, a professora Cecília, né, que é a secretária da Educação, assistente social também, e que nos convidou para fazer parte dessa secretaria. Então, Tânia, aqui em Aracaju a gente tem um olhar muito bom para a questão do trabalho infantil, para criança e para adolescente, visto que ela convidou, né, dois assistentes sociais para fazer parte da Secretaria da Educação. No quadro da educação não tem, mas nós somos convidados a trabalhar, a gente está fazendo esse trabalho de enfrentamento às violências. Uhum. E tem até um amigo nosso também, professor Falcão, que é bem conhecido, Sim. e, né, É uma pessoa sempre muito querida. é uma pessoa querida. Eu digo que ele é o meu espelho, ele foi quem me ensinou muito e me ensina a cada dia também. Ele está afastado, está indo para sua aposentadoria, mas sempre que eu posso estou ligando para ele para sugar um pouquinho dele. E Realmente é uma referência. é uma referência, Falcão. E se eu fizer um pouquinho do que ele fez, eu vou sair feliz da Secretaria de Educação. Então, Tânia, queria que você se apresentasse para o pessoal se conhecer, o pessoal conhecer quem é você, você fala de onde você está falando, fala um pouco da sua história, para depois a gente começar a falar sobre o tema. Beleza. Então, eu sou a Tânia Dornelas, né? Eu sou brasiliense, né? Então, estou aqui agora na minha terrinha. Tô vendo você aí de camiseta e eu aqui de blusa de frio, porque aqui tá frio. Aqui está o maior calor. Apesar que Nossa, choveu, mas está calor. não, aqui tá muito frio e seco.
seco. A Brasília nessa época é terrível. Mas, enfim. Então, eu sou cientista política, né? Sempre atuei por uma escolha de vida mesmo, com crianças e adolescentes. Né? Sempre foi a minha área, sempre foi a minha paixão. E sempre também trabalhei com os movimentos sociais, né? Também por opção de vida, né? Entendendo que é uma área super importante, trabalhar com os movimentos é uma energia muito boa, né? E a gente aprende muito. Então, você contribui, mas você aprende muito. E, assim, desde que, né, eu me entendo por gente, eu sempre atuei muito com a infância e adolescência, né? Desde que eu me formei. Já fui conselheira do Conanda, né? Trabalhei 7 anos na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura com essa temática, né? Legal. De proteção dos direitos de criança e adolescente. E hoje eu estou no Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que é uma organização que tem mais de 25 anos e que congrega em sua composição representantes de organizações da sociedade civil, de organismos internacionais, representantes de trabalhadores, de empregadores, governo, né, sistema de justiça. Então, é uma entidade que ela agrega uma diversidade de atores do sistema de garantia de direitos, né? Então, é a partir dessa entidade, a partir dessa vivência, que eu vou falar com vocês hoje. Aqui em Aracaju a gente tem, eu faço parte também do CMDCA Uhum. e quero até mandar um abraço para meus companheiros. E a gente tem feito um bom trabalho, como eu falei, na educação. Tem até a professora Fabiana, que ela, na época, estava como diretora da escola, quando a gente começou um trabalho aqui, a gente trabalha muito o enfrentamento às violências. E em algumas escolas, que a gente tem um mapa de violência em Aracaju, as escolas que têm um maior índice de violência, a gente vai com mais frequência. E duas em especial, que foi o jornalista Orlando Dantas, que fica no bairro Veneza, que é uma periferia, e o Colégio Sérgio Francisco, que fica também na periferia do Amarão. A gente fez um trabalho chamado Comitê Estudantil, que era no Uhum. contraturno, os alunos eram convidados a participar junto com a gente para trabalhar as questões que acontecem na comunidade. Então, eles traziam o que acontecia, as violências, abuso, exploração sexual, violência contra a mulher. A gente trabalhava o tema para que eles fossem multiplicadores no para a sala de aula. E deu muito certo, a gente vê que em alguma dessas escolas diminuiu o índice de violência, aumentou o IDEB, as escolas, no jornalista Orlando Dantas mesmo, a gente pintou toda a escola hoje, já tem acho que 1 ano, 2 anos, não tem um risco, não tem uma pichação. Antes a escola era invadida, os meninos fizeram uma rádio escolar, que eles descobriram que tinha caixa de som na escola, fizeram a rádio escolar. Então, no horário de intervalo, eles entram na sala e começam a colocar músicas e dar informação. Então, assim, esses meninos começaram a participar também de algumas temáticas fora da escola, Uhum. com o doutor Antônio do Ceará, né, procurador do Ceará. Ele fez um encontro de estudantes sobre trabalho infantil e os alunos participaram. Então, assim, a gente tem visto que as escolas têm participado e especialmente essas duas, que, como eu falei, as diretoras estão até participando aqui da live e elas dão um gás, a gente sabe da dificuldade. Aracaju é uma cidade pequena, né, a gente tem nossas dificuldades, mas a gente tem feito, na medida do possível, um trabalho muito bom. A gente tem visto que está colhendo os bons frutos, porque a gente vê numa escola, numa periferia, onde os meninos conseguem debater trabalho infantil, onde os meninos conseguem, muitos que estavam em situação de trabalho infantil, entender que aquilo é errado e parar de fazer o trabalho infantil e focar mais nos seus estudos, mesmo sem ter uma condição específica dentro de casa para poder estudar, mas batalhando para ter um futuro melhor, para a gente é um grande passo que a gente está dando, porque a gente acredita muito nessa mudança, a gente acredita muito que em meio às dificuldades, principalmente agora, né, nessa época de pandemia, que a gente sabe que eu fico preocupado, foi até o motivo de eu fazer essas lives, porque me preocupou como é que esses meninos estão, como é que a garantia de direitos está chegando a esses meninos em meio à pandemia.
E me preocupava muito como é que a gente vai poder dialogar com esses meninos, levar informação para eles. Então, foi por isso o motivo da gente estar fazendo essa live e de você estar sendo convidada para estar aqui nos ajudando hoje. E eu queria que você começasse já falando para as pessoas o que configura, né, trabalho infantil, como é que está esse cenário do trabalho infantil aqui no Brasil. Tá, então vamos lá. O que é o trabalho infantil, né? O trabalho infantil, ele está previsto na nossa Constituição Federal, né? E lá na Constituição é bem claro, o trabalho infantil são todas aquelas atividades realizadas por crianças ou adolescentes, remuneradas ou não, para consumo próprio ou não, econômicas ou não, realizadas por crianças e adolescentes abaixo dos 16 anos, né? Então, a nossa Constituição, ela só tem uma exceção para o trabalho de crianças e de adolescentes, né? É a partir dos 14 anos em aprendizagem profissional. Então, é essa legislação que nós temos hoje, né? Que ela delimita bem essa faixa etária. Então, a partir dos 16 anos, abaixo dos 16 anos é trabalho infantil, com exceção da aprendizagem profissional que pode ser realizada a partir dos 14, né? Hoje, e aí quando eu digo hoje, eu estou falando de um dado de 2016, porque nós não temos um dado atual. Então, o último dado que nós temos, que é de 2016, aponta que nós temos ainda 2,4 milhões de crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos no trabalho infantil, né? Então, quer dizer, é um número considerável, corresponde a praticamente 6% da população total de crianças e adolescentes em 2016, que era de aproximadamente 40 milhões, né? Então, são milhares de crianças e adolescentes aí que foram inseridos de forma precoce no mercado de trabalho e que têm sua infância interrompida, sua adolescência interrompida e que vão carregar durante a vida, né, muitos deles, as sequelas do trabalho infantil, porque a gente sabe que o que acontece na infância e na adolescência não ficam por lá, né? A gente Isso. carrega na nossa malinha, para o bem ou para o mal. Então, eu acho que um outro dado que é importante trazer para vocês é que, assim, 1,7 milhão dessas crianças e adolescentes, elas, além de trabalharem, elas estudam, e muitas, além de trabalharem e de estudarem, também fazem os afazeres domésticos. Então, se configura numa tripla jornada, né, de trabalho. Outro dado que eu acho que é super importante para vocês é o seguinte: a maior concentração do trabalho infantil, ela está na faixa etária de 14 a 17 anos de idade, ou seja, uma idade em que é possível, né? Nós temos uma estratégia que é a aprendizagem profissional. Embora a gente saiba que ela ainda está muito aquém de absorver todos os adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, que estão no trabalho infantil, enfim, né? Então, esse é o contexto que a gente tem. O trabalho infantil ele está na sua maior parte nas regiões norte e nordeste, sendo que, desculpa, nordeste e sudeste, não norte, tá? Nordeste e sudeste, sendo que no nordeste a gente tem 33% do trabalho infantil, né? Considerando essa população de 2,4 milhões, é muita gente, né? É uma concentração grande. E os estados principais no ranking do trabalho infantil, se a gente pega só a região norte, você tem Bahia, você tem Maranhão, né? Sendo os primeiros estados com uma maior concentração de trabalho infantil. Outra questão que eu acho que é super interessante. Eu vou trazer todos os dados, que aí depois a gente vai dialogando, mas só para vocês verem o cenário, né? Quando se fala em trabalho infantil, a gente tem uma porcentagem muito maior de meninos, né? Então, eu posso afirmar que o trabalho infantil, ele tem gênero, né? A maioria são meninos, são 1,6% de meninos trabalhando. Agora, se a gente... Isso sem abordar o trabalho infantil doméstico. Quando a gente fala no trabalho infantil doméstico, esse número muda. As meninas são a maioria, né? Até por conta da herança
machista, conservadora que a gente tem, que infelizmente até hoje existe essa questão de as meninas fazem os afazeres domésticos, não os meninos, né? Então tem uma questão de gênero aí muito forte quando se trata do trabalho infantil doméstico também. Uma outra informação que, assim, tem tudo a ver com a nossa realidade, com a nossa conjuntura, que a gente tem discutido, que é o trabalho infantil tem cor. A Sim, maioria do trabalho infantil é realizado por meninos negros e pardos. Então, ele tem cor. E, assim, para finalizar essa primeira fala, eu acho que outra coisa que é importante a gente ter claro que é o seguinte, discutir trabalho infantil não é uma coisa simples, pelo contrário, é extremamente complexo. Você discutir trabalho infantil, você tem que discutir desigualdade social, concentração de renda, racismo, assim. as altas taxas de desemprego, a exclusão escolar, né? Porque são essas as raízes do trabalho infantil, né? Que são problemas estruturais da nossa sociedade e que, infelizmente, nesse cenário de pandemia, elas são escancaradas, né? Tanto os problemas estruturais são escancarados, como a morosidade do governo em responder, né? Em dar respostas rápidas para esses problemas estruturais que agora, nesse cenário, se avolumam cada vez mais, infelizmente, né? E então é isso. No Brasil, é esse o cenário que a gente tem do trabalho infantil. Agora, como você colocou na primeira fala, relacionado a esse cenário de pandemia que a gente vive, uma das coisas que a gente tem que ter muita clareza é que, assim, o cenário não é bom. O cenário não é bom. Vários países, inclusive os países da América do Sul, né? E eu estou falando neles por quê? Porque eu estava numa reunião semana passada e tudo, representando o Brasil pela Marcha Global contra o Trabalho Infantil, né, que é um movimento global que o Fórum faz parte. E aí, assim, dados da CEPAL, né, que é a Comissão Econômica para a América Latina e para o Caribe, e dados da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, mostram que aproximadamente 326 mil crianças e adolescentes devem ir para o trabalho infantil por conta desse cenário de pandemia, né? Então, assim, é um dado muito forte, é uma coisa muito séria, né? E aqui no Brasil não é diferente, quer dizer, a insegurança e a instabilidade econômica que a gente tem, e aí voltando, né, com as altas taxas de desemprego, com uma proteção social extremamente fragilizada, né? Com possibilidades aí de um PIB extremamente reduzido. Então, todos esses fatores, eles culminam em uma crise econômica que vai afetar, sim, crianças e adolescentes. Então, a grande questão que se coloca hoje é assim, como fazer, né? Como nós podemos fazer para garantir que as crianças e adolescentes que estão no trabalho infantil possam sair do trabalho infantil, possam ser retirados do trabalho infantil, e como prevenir que novas crianças e adolescentes não sejam também vítimas do trabalho infantil, né? Então, nós temos desafios gigantescos, mas que é possível a gente combater, principalmente no nível municipal, no nível estadual, que é por meio de articulação, de trabalho em rede, né? Então, isso é fundamental. Eu acho importante quando você diz do trabalho em rede, porque muita gente associa que isso é só um trabalho da assistência, né? Não, E a gente sabe que, eu costumo dizer que tem um tripé, né? Que é família, sociedade e governo. Que tem que sim, ter governo, assistência, como educação, como saúde. É um trabalho de todo, um conjunto de todo mundo, esse trabalho. E a gente vê que, como eu falei no início, infelizmente, as pessoas naturalizam e enfrentam, às vezes, muita dificuldade até com profissionais de entender isso, desse trabalho em rede. Já teve profissionais que disseram, eu não trago esse problema para cá não, deixa para lá que é da assistência. E não pode ser assim, né?
Como você falou, esse Não trabalho é em porque rede e a rede tem que funcionar. a gente vem falando muito isso, porque o que acontece? O discurso da intersetorialidade, ele é um discurso que está na ponta da língua de todos os gestores, né? De todo mundo. E Isso, aí eu não estou falando só dos gestores, não. Dos gestores e dentro dos próprios movimentos também que lutam pela infância, sim. né? Então, todo mundo fala em intersetorialidade, que todo mundo tem que dar as mãos e tem que trabalhar junto, mas a gente sabe que não é isso. E é exatamente como você coloca, né? Então, vocês que são da assistência, quem é de organização de sociedade civil e tudo, que está com o pé no chão da fábrica ali mesmo, que conhece, né, a realidade, sabe que, infelizmente, isso ainda não funciona. Então, a gente precisa aprender a trabalhar em rede, né? Não é à toa que o tema da campanha do 2 de junho desse ano foi Covid-19, mais do que nunca, protejam criança e adolescente do trabalho infantil, né? E essa proteção é isso. A gente não vai conseguir fazer sozinho, entendeu? Não vai ser só o sistema de justiça, não vai ser só assistência, não vai ser só os organismos internacionais, só o governo. Não vai, não vai. A gente vai ficar, sabe, enxugando gelo. Ou a gente realmente aprende a trabalhar de forma integrada, com ações integradas e de forma articulada, ou a gente, na verdade, não está contribuindo muito para que o problema se resolva, né? Tem dificuldades? Tem muitas, né? É, a gente tem um cenário aí que não é um cenário fácil, enfim, mas é possível. Eu acredito muito nisso porque não é à toa que eu escolhi o lado de cá, o lado dos direitos humanos, né? Porque quem é de direitos humanos sabe que não é fácil. Nunca foi, Isso. nunca foi, né? Mas é possível. Agora, para que isso aconteça, a gente tem, né, alguns passos aí a dar. Acho que foi até, não sei se foi a Fabiana que perguntou, né, o que fazer. E aí você tem que desenvolver ações no âmbito municipal, estadual, federal, sendo que no âmbito federal a realidade é que nós não temos nenhum apoio atualmente e nem vamos ter desse governo para o combate ao trabalho infantil. Isso é óbvio, isso é claro, isso está posto, né? Inclusive posto com palavras do próprio presidente. E então, assim, o que a gente vai poder fazer é o que, na verdade, é fazer com que as coisas que estão dentro da nossa competência, dentro de cada área, né, dentro da assistência, dentro da educação e tudo, da saúde, que é super importante, o que a gente... como efetivar realmente aquilo que as pessoas já sabem o que tem que fazer. A verdade é essa, a gente não precisa inventar a roda, né? Uma questão muito séria diz respeito à naturalização do trabalho infantil nesse período, principalmente no período pós-pandemia, né? Porque defendem muito, porque mas é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Não, mas ela tem que trabalhar porque aí ela vai ser responsável, né? Então, todos esses mitos, eles vão vir agora mais forte. Porque assim, mas ele está trabalhando porque ele tem que ajudar a família, né? E a gente sabe muito bem que quem defende trabalho infantil defende para uma parcela específica de crianças e adolescentes. Quem defende trabalho infantil não defende para todas as crianças e adolescentes. Defende para criança preta e pobre. Isso. Essa é a verdade, né? Então, assim, esse cenário pós-pandemia, ele preocupa muito a gente, sim, porque a tendência é que essa naturalização, ela venha de forma mais exacerbada à medida que você não tem emprego, que as famílias tiveram uma redução na renda, que aumenta o trabalho informal, né? O que a gente percebe é que, assim, a tendência de que o trabalho infantil aumente, ela existe e ela é muito forte. A gente cabe Aqui em Aracaju, a todos nós trabalhar juntos para isso. especificamente, a gente vê muito nas feiras livres, né? O que tem muito aqui é criança trabalhando, fazendo carrego. E agora, ultimamente, eu já tenho percebido que tem voltado muito nos sinais. Meninos pedindo nos sinais, limpando o vidro de carro, já está aumentando bastante. Eu tenho observado isso.
já em época de pandemia, né? E na pós-pandemia eu acho que vai aumentar mais ainda. E a gente sabe, É, como a gente tem falado da rede, né? Que é bom para todo mundo, porque uma criança que não vive situação de trabalho infantil é uma criança que vai precisar menos de ir no hospital, no posto de saúde, porque o trabalho infantil abala e não só a questão psicológica, mas a questão da saúde física também da criança e do adolescente. E futuramente, quando se torna um adulto também, vai ser um adulto que vai ter mais problemas de saúde, é comprovado isso pela questão do peso, tudo que leva, né? Que não é específico para a criança trabalhar aquela carga que às vezes é até muito maior do que um adulto pode suportar para uma pessoa adolescente. Aqui em Aracaju, cada criança, cada miudinho passa com um carrego que eu não, às vezes eu digo, eu não conseguiria pegar aquele carrinho de mão. E se eu pegasse, à tarde da noite eu chegaria com minha coluna arrebentada. Eu fico imaginando aquela criança carregando esse peso. Então, assim, aí a gente vê a importância da saúde também, tá trabalhando em conjunto, levando essa sim. informação para a criança, para a comunidade, porque às vezes eles não sabem disso. Então é importante esse trabalho da rede, porque a saúde pode mostrar isso, pode explicar essa questão da saúde da criança que está passando ali, né? E Eu aqui, como eu concordo disse, plenamente contigo. aqui a gente está vendo que na live entrou um amigo meu, Éden, que ele é agente prisional, tá também Alisson, que é conselheiro tutelar. Ele foi eleito agora e tem feito um bom trabalho. E quero até agradecer por ele estar participando, porque são multiplicadores, né? A gente está vendo aqui que tem pessoas de vários segmentos e espero que todos continuem até o final para que eles sejam multiplicadores do que a gente está aprendendo e discutindo aqui. E, Tânia, se puder agora, eu queria que você entrasse também na questão do que você falou para mim, que a gente bateu um papo antes, que a gente poderia falar não só do Brasil, né? Também informação também mais um pouco ampla de como esse cenário. A gente olha muito para o nosso umbigo, a gente só pensa que é algo que está acontecendo aqui na nossa comunidade. Mas a gente vê que é algo que tem acontecido no mundo todo, né? E em outros países também tem acontecido e talvez de uma forma tão cruel como a nossa também. Com certeza, mas antes de eu trazer um pouquinho dessa parte internacional, só queria falar, assim, trazer para vocês, você trouxe uma questão importante relacionada ao trabalho infantil nas feiras, está muito ligado ao trabalho infantil na agricultura, né? Sim, sim, sim. É, A gente pode falar agora sobre em essa questão da... maio, em maio passado, nós lançamos um estudo chamado Trabalho Infantil na Agropecuária Brasileira. Esse estudo, ele é, na verdade, uma análise dos dados do Censo Agropecuário 2017, né? E ele traz alguns achados interessantes. Ele mostra que o trabalho infantil ele se concentra principalmente nas atividades da pecuária e da criação de animais, né? Isso corresponde a mais ou menos 46,7% da ocupação de crianças e adolescentes na agricultura, e a produção de lavouras, também as lavouras temporárias, né, que responde na ocupação, você olhando o censo agropecuário, ela responde por aproximadamente 35% da ocupação, né, rural. Então, se você junta essas duas atividades, você tem uma ocupação de 82% em todas as situações de trabalho infantil. Então, sim, você tem muito trabalho infantil na área agrícola. Agora, na área agrícola. Agora, você tem tem uma questão que a gente precisa colocar quando a gente fala sobre o trabalho infantil no campo, que o trabalho infantil no campo, é claro que ele tem uma questão cultural extremamente forte, a gente sabe disso, mas tem uma questão que poucos discutem. As pessoas discutem muito só a questão cultural e acabam culpabilizando as famílias, principalmente no trabalho infantil do campo. Acontece que é muito difícil você só retirar a criança do trabalho, mas se o Estado, se o município, se o governo federal não garante condições para que aquelas famílias tenham as condições necessárias para que seus filhos não tenham que ir para o trabalho, né? Então, quando se Isso, discute trabalho infantil no campo, é fundamental se discutir também as políticas públicas e a ausência do Estado, que é histórica no campo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não culpabilizar as famílias. E você trouxe um ponto fundamental, que eu trabalhei durante 7 anos com trabalhadores rurais, com esse tema. E como a Fabinha coloca mesmo, não só relacionado ao trabalho infantil na agricultura,
mas existe uma resistência muito grande das pessoas em discutir o tema, né? E quando você traz a questão física, né, os impactos do trabalho infantil na saúde, muitos pais e mães revêem seu posicionamento com relação ao trabalho infantil. Porque a maioria dos pais, eu não vou dizer todos, porque a gente sabe que tem pai e mãe que são meio surtados mesmo, mas a maioria dos pais e das mães, eles não querem, de forma nenhuma, prejudicar seus filhos. Eles não querem, mas eles não entendem, por exemplo, que a criança, antes dos 9 anos, não tem uma visão periférica formada, eles não entendem que a respiração da criança, né, a circulação da criança, ela ocorre de uma forma diferente da do adulto, né? Não é à toa que na nossa Constituição, criança e adolescente é prioridade absoluta. Né? Porque eles são seres que estão em desenvolvimento. Criança e adolescente não são miniaturas de adulto. E isso é uma das coisas que a gente repete, mas é difícil de entrar na cabeça das pessoas. E eu vou te falar outra. Mesmo dentro do sistema de garantia de direitos, mesmo entre aqueles que, teoricamente, deveriam proteger direitos de crianças e adolescentes com unhas e dentes, muitos também defendem o trabalho infantil. Isso. Né? É diferente quando você fala, por exemplo, da exploração sexual, que todo mundo enxerga, todo mundo percebe a violação. Não é verdade? Isso. Todo mundo entende. Quando você fala na exploração sexual, as pessoas percebem, sabem que aquilo é uma violação. Agora, quando você fala em trabalho infantil, aí vem todos aqueles mitos, né? Aí as pessoas colocam uma venda, né, nos olhos. Ah, não, mas é melhor, né? Violação é violação. Toda violação de direitos, ela tem impacto daquele ser humano que tem informação, né? Toda violação. Então, a gente não pode falar essa violação é mais importante do que outra. Até a gente é da área de direitos humanos, sabe disso, né? E a questão da saúde que você tinha trago, a saúde tem um papel fundamental, não só porque ela consegue esclarecer do ponto de vista físico os impactos do trabalho infantil, mas porque a saúde tem uma coisa bárbara para a gente, que é a notificação compulsória de trabalho infantil. Mas a gente sabe também a resistência entre profissionais da saúde também em fazer essa notificação compulsória. Que atrapalha os dados, infantil, né? Então, assim, são várias dimensões que a gente precisa discutir, sabe? E tentar achar formas de desmistificar essa história de que o trabalho infantil ele é importante porque ele traz valores, porque, sabe? Porque ele dá responsabilidade. Filho de classe média começa a trabalhar na infância? Essa é uma pergunta. Não começa. Não começa. Muitas vezes eles começam a trabalhar quando? Depois de formados. Isso. Por quê? Porque essas famílias já têm uma noção clara de que o que vai mudar a realidade da família é a educação. Né? Não é o trabalho precoce. O trabalho ele é importante, sim, mas não para criança e para adolescente. Se você pega a faixa etária, não, se você pega essas duas fases do desenvolvimento humano, que é a infância e a adolescência, compara isso com o desenvolvimento completo do ser humano. Não é nada. Não é nada. Né? Então, por que a gente insiste em não garantir que essas crianças e esses adolescentes, eles tenham, nesse momento da vida, tenham como prioridade a educação? Porque é ali que eles vão construir e, sabe, pegar a malinha deles ali. Quando a gente nasce com uma malinha, né? E essa malinha a gente vai colocando coisas nela ao longo da vida. Nessa primeira fase, o que eles têm que colocar na malinha são os conhecimentos, as habilidades que eles vão desenvolver para lá na frente eles conseguirem romper esse ciclo, né, de pobreza, de baixa escolaridade, de exclusão escolar. Você tinha me perguntado com relação à parte internacional. Então, assim... Só antes de você entrar na parte internacional, pode falar. Eu queria só lembrar uma coisa, porque assim, o que eu vejo é que a criança preta e pobre sofre duas vezes. Porque ele sofre porque tem que participar do trabalho infantil, e quando chega na fase adulta, porque não estudou,
aquela galera que estava lá na sua salinha com ar-condicionado, estudando, se dedicando a estudo, vai disputar na vaga, na faculdade, no emprego, e aí sofre de novo porque aí todo mundo é contra as cotas. É vitimismo, Exatamente, entendeu? Então, é uma sabe? série de sofrimento que a pessoa sofre, de rompimento de direitos, de valores que são É colocados na muito cabeça dessas perverso. pessoas e que as pessoas não querem mudar. Então, assim, o que eu fico barbarizado é que a gente convida as pessoas, quando você falou do poder que a gente tem, né, das ações que eram, que na verdade, por conta da pandemia, não deu para a gente fazer essas ações, né, essas mobilizações sociais. Mas eu acho bacana quando tem essa mobilização social, porque a gente pode fazer esse corpo a corpo, a gente ir nos espaços, aqui a gente vai na orla, a gente vai na feira, a gente vai realmente ter esse corpo a corpo com as pessoas e a gente vê o quanto está enraizado, colocado na cabeça das pessoas, porque aquilo é bom. Ah, é bom porque é melhor. Teve uma menina hoje que quando eu coloquei o nosso post no Facebook, ela comentou bem, é engraçado. Antigamente não tinha tanto crime e as pessoas trabalhavam. Entendeu? Então, até associar que o crime com o trabalho infantil. Porque não está trabalhando na fase da criança e adolescência e eles estão cometendo crime. Para você ter ideia do É, pensamento da pessoa, né? Então, assim, é simples, é a gente olhar, que eu costumo sempre dizer, né? Que isso é um rompimento de direitos. E quando a gente pensa no rompimento, eu muito. também sou estudante de educação física, eu vejo que quando eu pego lá um osso, que eu vejo quando há um rompimento daquele osso, é doloroso. Quando tem um acidente, um rompimento dói. Então, Né? dor direito dói. Dói na vida daquela criança. Se colocar no lado daquela criança que está trabalhando diariamente, e aquela criança, quando chega em casa, ainda tem que estudar, como você falou, tem que cuidar de muitos outros irmãos, não vai estudar, porque muitos nem têm tempo de pensar. É Isso que é muito vitimismo. perverso. É muito perverso, sabe? Eita, travou. Não consegui te ouvir. Travou. Tá melhor agora? Tá ouvindo? Agora sim. Pronto. Então, aí eu Tá. Na parte internacional, que isso, falhou. isso. Então, é, só respondendo aqui a Fabinha, muitos dizem que não tem sonhos, e não tem mesmo. O trabalho infantil ele destrói os sonhos. Você vai conversar com crianças, sabe? E assim, gente, eu passei por uma experiência uma vez, passei por várias aqui no Brasil, mas uma me marcou muito, muito, muito. E aí, já entrando na parte internacional, que eu fui visitar umas carvoarias no Paraguai, acompanhando um projeto, uma época eu fui. E, e aí a gente começou a conversar com as crianças, né, muitos adolescentes, enfim. E aí eu perguntei para um qual que era o seu sonho, né? Qual que é o seu sonho? E aí aqueles meninos sujos, sujos de fuligem, que era, sabe, tudo preto, com aquele negócio, tudo. Respirar. O sonho era respirar melhor. Que sonho é esse? Né? Criança nenhuma devia ter que ter esse sonho, porque isso não é um sonho, ele quer sobreviver, né? Então, assim, é muito perverso, são muitas violações. O trabalho infantil, por si só, é uma violação, mas ele é uma violação para outras violações, né? Porque muitas crianças que trabalham, muitas vezes acabam tendo baixas notas, né? Indo mal na escola e, por fim, acabam saindo da escola, até porque a escola não acolhe. Né? O modelo de escola que a gente tem hoje, Isso. ele não acolhe. Né? Então, assim, esse é um ponto. E aí, voltando para a parte internacional, não tem muita diferença. A diferença que você tem é com relação à resposta do Estado, né, dos Estados nacionais, frente a essa pandemia, por exemplo. Né? E o que elas têm feito para garantir que as famílias tenham o mínimo. Então, a questão de acesso a uma renda base, né? Muitos países têm feito isso, inclusive na América do Sul. Né? Nós fizemos também, mas a gente sabe que a coisa está devagar, quase parando.
Então, tem muitas famílias passando fome, muitas famílias, né? Você tem nesses países, eu vou falar muito da América do Sul, que é o que eu acompanho. Você tem a inversão, né? A inversão produtiva, que é o quê? Aquelas fábricas que nesse momento de pandemia, elas mudam o seu foco de produção, né? E inclusive para apoiar com EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, com as máscaras, né? Enfim. Então você tem um conjunto de ações que é possível fazer com que o impacto da pandemia ele seja, como que eu posso falar? Ele seja administrável pelas Uhum. famílias, entendeu? Mas, assim, para isso você precisa de ter uma liderança, né? Um governo que realmente garanta isso. O que nós estamos vendo em muitos países da América do Sul? É que houve, né, uma resposta rápida à pandemia, tanto que muitos países não têm, aliás, muitos não, né? Praticamente todos, com exceção do Peru, não tem o número de mortes e de contaminados que a gente tem. No Brasil, na América do Sul, o Brasil está lá no topo da montanha, logo seguido pelo Peru, né? Que também está com um número de mortes muito altos e tudo. Então, quando você começa a analisar os países e as respostas e o tempo né, dessa resposta frente à pandemia, aí fica muito evidente, né, o papel dos governos, né, dos estados nacionais nesse combate à pandemia. No Brasil, por exemplo, nós não fomos pegos de surpresa. Nós não fomos. Nós tivemos 3 meses para planejar e tentar dirimir essa pandemia, né? Eu estou muito em contato, por conta de passos de militância que eu participo, com o pessoal da Fiocruz, né? Médicos da SEBS, que é Centro de Estudos, né? de Saúde Pública. E assim, a gente vai beirar 140 mil mortes. Entendeu? Essa é a previsão, não é uma previsão boa. Mas no momento em que, pelo menos aí eu gosto de Brasília, por exemplo, no momento em que aqui hoje nós tivemos 24 mortes. E hoje não acabou. Hoje são 19h49 agora, né? 24 mortes. A gente não vai conseguir lidar com essa pandemia dessa forma que a gente está lidando. Muitas pessoas vão morrer no caminho. Né? Eu mesma já perdi uma Infelizmente. prima há uns 15 dias atrás, né, no Maranhão, por conta da Covid. Então, assim, outros parentes doentes e tudo. E é isso. E mais uma vez, essa pandemia vem e mostra o seguinte: não estamos todos no mesmo barco. E as crianças e os adolescentes do trabalho infantil estão de jangada. Essa é a questão. Tem gente indo de jangada e outros estão indo no catamarã, né? E catamarã, outros de iate, né? Então, assim, não dá essa história de que estamos todos no mesmo barco, é balela. Essa história de que não vamos soltar a mão de ninguém, eu não estou vendo isso, né? Com toda sinceridade. Tem iniciativas muito boas de mapeamento relacionados à própria Covid, né? Esses mapeamentos eles deveriam servir, inclusive, para saber quais são as áreas mais vulneráveis dos próprios municípios, cidades, né, e tudo. Então, para não dizer que eu só falo pedra, né, porque realmente não dá para dourar a pílula, né, que a situação não é boa, mas, assim, é possível ações que cabem, né, na nossa realidade, que é a história da inversão da produção, né? A história da renda básica, ela é fundamental. Não tem que ser uma renda básica para 3 meses, porque essa pandemia não vai durar 3 meses. Essa pandemia, a gente vai começar a sair dela ano que vem. Isso. Infelizmente. Entendeu? Todos os estudos mostram isso. Não vai sair vacina esse ano. Entendeu? Então, assim, como é que a gente vai? Porque está sendo assim,
as populações, cada um por si, né? Então, assim, como é que a gente vai lidar com isso tudo? Lidar com... Eu sinto muita angústia de, por exemplo, estar dentro de casa, porque eu quero estar na rua. Eu sempre fui de estar lá na esplanada, sempre que tinha esplanada fechada, eu estava lá no meio, entendeu? Então, eu sinto falta da balbúrdia, né? De estar ali, de estar na luta pelos direitos e tudo, mas, infelizmente, nesse momento, a gente precisa resistir para existir. Isso foi uma fala de um colega ontem, na live de ontem que eu estava, que ele falava assim, que a gente precisa resistir para existir e resistir nesse contexto, né? Quer dizer, a gente precisa se reinventar, né? Quais as formas de abordagem, por exemplo, e tudo que a gente vai fazer. Que se a gente for olhar a violência contra crianças e adolescentes, contra mulheres, aumentou nesse período de pandemia, né? A gente não tem ainda dados estatísticos com relação a isso. Tem alguns apontamentos do Disque 100, enfim, mas não é um dado muito refinado ainda para a gente falar assim, olha, teve aumento de tantos por cento, né? Então, porque a gente está construindo isso tudo no processo. Mas o fato é que, por exemplo, eu acompanho na Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, nós temos alguns adolescentes que caminham com a gente, né? Adolescentes e jovens. O que a gente recebe assim, de ideação suicida, de conflitos dentro de casa, né? Porque normalmente são adolescentes que moram em casas pequenas, apertadas, enfim. Então, quer dizer, a intimidade do adolescente, claro que ela não é preservada, porque a gente vive numa sociedade que criança e adolescente tem que ficar calado e quietinho, né? Então, não pode reclamar de nada, ele fica ali. Então, tudo isso sufoca, né? Então, assim, a gente precisa discutir muito os impactos na saúde mental das crianças e adolescentes, né? Eu tenho comentado Seja o aqui que trabalho a gente infantil tem ou não. que se preocupar e se preparar para receber esses alunos na escola, como eles vão voltar. É, Como é que com eles vão certeza. voltar? Não, e aí você falou da escola, você me lembrou você tinha falado um negócio com relação às escolas mesmo. Você tocou num ponto que, se a gente for olhar hoje, essa situação que a gente vive, ela ainda vai piorar a desigualdade escolar que a gente tem no Brasil, Isso. né? Ontem eu estava numa live sobre educação do campo. E aí a gente colocava isso, gente, nós temos só 42% das famílias têm acesso à internet. Nos países da América do Sul, no Chile, no Paraguai, no Peru e tudo, na Guatemala, enfim, América do Sul e América Central, todos os países têm mostrado que, assim, do ponto de vista da educação, está sendo muito perverso, né? Um efeito devastador, porque a maioria das pessoas não tem as condições necessárias para ter aulas à distância. E outra, o que está sendo colocado como educação à distância, a gente sabe que não é. A educação à distância, ela, né, a EAD, a metodologia de EAD, ela tem o método, ela tem os tempos e tem os espaços próprios. De um dia para o outro, os professores tiveram que virar YouTubers e as crianças, que criança é movimento. Você que é da educação física sabe disso melhor do que eu. Criança é movimento. Você imagina uma criança 4 horas com o bumbum na cadeira olhando para a tela de um computador. A gente cansa, imagina eles, né? Verdade. Isso aqueles que têm acesso. E os das áreas rurais, por exemplo, que a maioria não tem. Pensa na tensão que é na cabeça dessas crianças quererem estudar e não conseguirem, porque não tem um celular que consegue acesso à plataforma, porque a internet é péssima, né? Então, é engodo. É um engodo. Essa é a verdade. Enfim, assim, o debate do trabalho infantil, ele se insere nesse contexto. Ô, Eu acho Tânia, e sobre a questão dos espaços, né? Que a gente está vendo que tem muito adolescente aqui participando, entrando. Teve ótimo. alguns conselheiros tutelares que entraram também aqui, a Ari entrou. Era bom a gente também falar sobre esses espaços, né, de participação, que muitas vezes as Eu pessoas acho ótimo. desconhecem. Eu acho ótimo. Eu estava só aqui procurando para ver se a minha comedora de cuscuz estava aqui. Ela entrou no início, a Alana.
Eu falo porque a gente tem discutido muito, né? A gente é muito próximo, tem discutido muito a questão da participação. Então, discutir participação é um desafio. Porque a gente Inclusive, esse tema eu queria até convidar a Lana depois para falar sobre Era isso que eu ia participação. falar. A participação, cara, é o tema de uma live. É um tema de uma live. Porque o que o Brasil faz hoje, na maioria das iniciativas, não é participação de criança e adolescente como está previsto nas convenções internacionais e no ECA. Não é. Né? São participações figurativas, são participações adultocêntricas, né? E são participações que desqualificam o ser criança e adolescente. Né? Infelizmente, isso ainda predomina. É óbvio que a gente tem muitas iniciativas também de participação efetiva, né? De participação, de construção de momentos formativos, de construção com crianças e adolescentes, e não para crianças e adolescentes. Né? Então, esse é um outro desafio que a gente tem, porque ainda predomina uma visão adultocêntrica de que criança e adolescente tem que ficar mais calado. E eu falo isso de dentro da minha rede. Eu estou falando da minha rede, que é a Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Nós temos quem defenda direitos de crianças e adolescentes, mas também é assim. É ótimo defender direitos de criança e adolescente quando a criança e o adolescente estão longe do debate. Né? Então, muitos defendem isso. A gente sabe que no sistema de garantia de direito tem muito disso. As pessoas querem defender direitos de crianças e adolescentes, mas não querem dialogar com eles. Ou então, às vezes, chama, mas para aquela aparição figurativa, né? Eu tenho que fazer uma atividade, não, mas tem que ter um adolescente na mesa. Aí você pega um adolescente ou um jovem a laço, joga o infeliz lá na mesa, muitas vezes ele nem tem conhecimento do que ele vai falar, e aí você dá a palavra para o jovem. O que vai acontecer? Ele vai ficar mudo, muitas vezes ele vai gaguejar, porque ele não consegue, né, ali se expressar, ele vai ficar nervoso. Isso é uma participação? Não, isso desqualifica a criança ou o adolescente, porque a participação é você garantir, inclusive, que ele tenha conhecimento prévio daquilo que ele vai falar. E não é só a gente chegar e jogar um monte de palavras em cima deles. É ouvir, né, a partir da experiência deles, porque criança e adolescente são seres que constroem história. Né? Então, a gente que é adulto, a gente devia aprender a usar mais os nossos 2 ouvidos e usar menos a boca quando a gente vai falar com criança e adolescente, porque a gente fala muito no processo de escuta, mas muitas vezes é uma escuta que entra por um ouvido e sai pelo outro, e prevalece o que eu quero fazer, entendeu? Eu vou ouvir o que o adolescente e a criança quer, mas eu vou fazer do meu jeito. Isso não é participação. E às vezes parece que ele só tem que participar na mesa de abertura, né? Como se fosse algo que meio obrigado. Mas é isso, entra na mesa de abertura, depois valeu, desce e vem tudo de cima para baixo. Meu Deus do céu, eu trabalho muito com os adolescentes, né? E tudo, com os jovens. Eu fico irada com isso, porque, sabe, não é a participação que eu defendo, não é a participação que está prevista nos mecanismos de participação, né? E entendo que é um processo novo, entendo que a gente vem aí de 21 anos de ditadura militar, né? E isso está muito arraigado na gente. Mesmo criança e adolescente que não viveu, mas que convive com adulto, ele tem essa memória no seu corpo, ele tem essa memória na sua... Porque foi um período de muito, assim, fala, como que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim? Que era aquela história também de muitos ficarem calados. Né? Quer dizer, você não fala, você não abre a boca porque você tem medo de uma violência do Estado, você tem medo, né, de sofrer consequências físicas, né? E isso, embora o adolescente de hoje, a criança de hoje não tenha vivido esses momentos, mas ela é educada por adultos que viveram também. E que muitas vezes mesmo... Eu costumo dizer que às vezes isso vem da própria casa. Os pais não dão espaço para eles falarem.
E como é que a gente vai trabalhar o protagonismo com os meninos se eles não têm espaço para a gente, né? E aí é o que eu falei lá no início, que a gente consegue fazer aqui em Aracaju, que é esse trabalho do comitê estudantil, que eu vejo que é um trabalho excelente, porque eu vejo assim, que quando você trabalha com o líder de turma, o líder é daquela turma. E o processo do comitê estudantil é trabalhar as questões sociais da escola e da comunidade. Então, eles se tornam protagonistas. A gente deixa espaço, a gente aqui, quando eles voltam das férias, a gente faz a aula de boas-vindas, onde nas férias eles vão para a escola, se encontram comigo, eles pedem para ir para a escola, acho muito bom isso, eles pedirem para ir para a escola nas férias, e a gente começa a debater um tema para a volta às aulas, entendeu? Então, eu acho que o começo de tudo é a gente realmente dar ouvido, parar mais, ouvir o que eles têm para falar, e realmente confiar no que eles têm para dizer. O processo de construção só vai começar se tiver um início. A gente vê que uma casa se constrói do alicerce. Você não consegue primeiro pintar a Exatamente. casa. Então, como é que eles vão ter espaço se a gente não der esse espaço? Não deixa eles errarem, não deixa eles falarem as besteiras para depois irem construindo. Não, e Entendeu? parece que a gente nunca viveu a adolescência, né? Eu vejo muitas Isso. pessoas, eu fico olhando assim, gente, mas será que ele pulou da infância para a fase adulta? Porque não é possível. Sabe, assim, quer É, dizer, é uma fase complicada para o adolescente, é uma fase em que ele também está ali tentando descobrir qual que é o papel dele no mundo. O nosso papel enquanto adulto é de ser mediador, né? É de trazer, de promover análise crítica para que ele construa sua própria visão de mundo. Ele não a vai ter a gente, minha visão de mundo, a sua. a gente fez um trabalho aqui em Aracaju. Eu fui convidado a fazer um trabalho por conta da evasão escolar. E eu tive que Uhum. ir para algumas turmas para trabalhar com os meninos evasão. Eu disse, poxa, como é que eu vou trabalhar evasão com os meninos? Porque eu também fui estudante e às vezes a escola não era bacana, era melhor estar lá fora jogando bola. A escola não estava preparada Claro. para eu estar presente. E aí eu levei para eles, a gente fez um trabalho, uma dinâmica. Eu pensei, disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu pensei, eu me coloquei no lugar de quando eu era adolescente. E aí eu fiz uma dinâmica chamada Caixa dos Sonhos, onde eu discuti com eles, eles tinham que pensar os sonhos dele, colocar dentro dessa caixa dos sonhos, e depois eu debatia com eles como é que eles iriam conseguir esses sonhos se a gente não tivesse estudando, se a gente não colocasse o estudo à frente. E depois, esse material todo, esses sonhos, eu fiquei com a bolsa, tá até aqui perto de mim, que eu deixei aqui. Tá aqui, essa bolsa cheia de sonhos, que eu fiquei preocupado. Disse, meu Deus, isso aqui eu não vou jogar, não. Isso aqui é um material importantíssimo. Ah, é. Eu não consegui jogar. Eu guardei, está aqui no meu quarto, e eu espero futuramente produzir um trabalho, porque são sonhos. São sonhos que foram colocados. E que a gente pede para eles falarem, mas com a ideia de que, tipo, é o adulto que tem que dizer que você tem que frequentar a sala de aula. A dinâmica foi só para dizer que você tem que assistir a aula, mas os seus sonhos eu não vou ler, não vou saber o que fazer. Então, assim, como é que a gente quer trabalhar a criança e adolescente da escola? Como é que quer que ele seja protagonista se a gente não dá ouvidos para o que eles colocam? Eu fiquei preocupado com esses Exatamente. sonhos. Aqui são sonhos importantes, que pode virar, sei lá, eu estava conversando com a professora Soraya, a diretora, ela disse, amor, isso vai virar uma tese de mestrado e tal. Então, assim, são materiais importantíssimos que a gente colhe dos meninos, mas depois não dá ouvido para eles, né? Não, Mas, professora, só assim rapidinho, falta 1 minuto e eita, 53, a live está terminando. Aí queria que, se pudesse, você concluísse e deixasse um contato pessoal. Aqui no meu perfil tem um canal meu do Telegram, que depois eu vou deixar os seus contatos também. Você manda para mim, eu deixo lá no meu canal. Para quem quiser lhe conhecer e saber mais de você, vai lá no meu canal e eu vou deixar todos os seus dados. Mas aí, tá como falta ótimo. 1 minuto e 28, se eu pudesse, né? Então, eu quero só agradecer mesmo, Ramon, mais uma vez, né, por essa oportunidade. Eu estou totalmente à disposição para fazer uma live com os adolescentes, com os jovens, para a gente discutir participação, que eu acho que é fundamental, né? Nós não podemos pensar na construção de um país melhor excluindo, né, sujeitos, excluindo criança e adolescente. Então, acho que é fundamental discutir com eles isso também. E é isso, os desafios são grandes, mas a vontade da gente também é grande. Então, assim, vamos à luta, né? Eu confio muito nisso. Às vezes eu sofro, eu me descabelo, quer dizer, quando eu tinha cabelo, agora eu não tenho mais. Mas a gente precisa respirar e continuar a luta, né? Porque muitos deram sangue e pararam no meio da caminhada. E a gente tem a responsabilidade de dar continuidade para a construção de um país
realmente democrático, né? E garantir a participação de crianças e adolescentes é garantir também a democracia. Quanto mais sujeitos a gente tem participando de processos decisivos e tudo,